Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje, vamos no blog anterior a este, nós falamos de anticristo, E, e o antissocialismo, o que poderia ser uma razão social, mas não é uma razão social, é a falsidade. Hoje vamos falar sobre, ontem foi, sobre uma razão, um anticristo, hoje é uma intervenção divina. Lembrando que a intervenção divina, ela termina na cabeça de Emmanuel, Ou, se quisermos entender de uma forma ideológica, de forma que ela passa da física para o espiritual, só que o espiritual, nós caímos na divisão de bens. Se você vai de uma situação espiritual, essa ação espiritual que determina esses 3 milênios de ausência de um mediador de corpo, sendo esse o centro de todas da atenção, sendo o Emmanuel, terminando a sua missão no 6º milênio, e onde que ele, muitas das vezes, vieram representar o descanso de Deus, que chegou, é como se ele tivesse, eu cheguei ao fim, cheguei ao 6º milênio, agora eu vou descansar, Só que nessa situação, nós vemos um corpo influente, muito influente, Deus do princípio, porém, chega em determinada situação, e no 6º milênio ele transfere essa responsabilidade social para todos, e todos têm que se responsabilizar, porque esse era o plano de Deus, para mim, para você, porque ninguém vai ser vigia do outro, vocês têm que responsabilizar pelas suas ações. É isso que Deus quer para cada um de nós. Entende isso, irmão? E hoje vamos falar, numa intervenção divina, vamos falar sobre torre de papel, ok? A torre de papel, ela vem no livro de Gênesis, é uma torre de Babel, mas eles podem falar que é torre de papel. A ideologia que explica isso é que a Bíblia, ela tem esses 66 livros, e ela ia chegando até o céu, no mais alto, estava subindo muito alto. Porém, chegou determinada situação, as pessoas ficaram em crise, o mundo ficou em crise. Um homem, por exemplo, não ia justificar, não ia justificar o bem de todo mundo. Então, houve uma decisão de justificar o mal, para o mal explicar eles mesmos. E dessa forma, se cria 70 vezes 7, por não ter mais limite de tanta maldade que viera, Deus daquele tempo, propaganda, falsidade, Deus do início. Porque, irmão, quando a gente não tem um Deus para representar a gente temos a falsidade, Hoje, com o mundo globalizado, as coisas podem mudar, porque está tudo nas mãos de Deus. Os planos de Deus e essa situação que a gente está transmitindo faz ele entender que o mundo está na mão de Deus e que todas as coisas é tão pequeno, as dificuldades nós são tão pequenos, quão imensa o poder é de Deus, ok? Não é do homem, não é de falsidade, não é nada, Deus governa todos, e tempo todo a batalha é para disciplinar essas pessoas que são de mau comportamento. Então, a torre de papel é nada mais, nada menos do que a Bíblia. Ou, se quiser, pode falar torre de Babel, mas que vocês entendam que do 6º milênio para lá, a gente caiu na divisão de bens para o nosso bem. Porém, como a gente não soube relacionar a Deus, a gente falsificamos todos os corpos
ficaram falsificados pelo sacrifício do corpo vivo. E daí confundiu a línguas e cada um começou a falar a mentira um para o outro, né? Ah, é isso, é aquilo, é aquela confusão, ninguém entende mais nada, tá tudo confuso. Não tiro a razão dessas pessoas que muitas das vezes não têm nada para se apegar de bem, de razão social, porque muitas dessas pessoas que poderia ser o responsável, eles não conseguiu, não sei por que motivo, de controlar a maldade humana e se ajuntou a eles. Essa explica a situação. Ah, não aguentamos mais, não vamos controlar a humanidade, vamos fazer um com eles. E é assim que aconteceu. Vamos fazer a falsidade, vamos se misturar com eles, vamos ficar no meio deles. Não vamos, porque não vamos conseguir. Porque as pessoas eram mais. Mesmo porque se você fazer, por exemplo, uma guerra civil, né, ou uma guerra militar, quer dizer, que é física, uma guerra militar, você não vai trazer consciência para as pessoas. Não vai. Porque a guerra militar, que pede o sacrifício das pessoas, ela vai comprometer muito a habilidade mental, ela não vai desenvolver, ela vai gerar um tipo de medo. Hoje nós geramos um medo pelo espírito, mas se a gente gerar um medo e não ter oportunidade de nos arrepender pelos que nós fez, não vai adiantar, vai ser sempre esta confusão. A Torre de Papel é uma intervenção divina, então vamos fazer dessa forma aqui, ok? Se a Torre de Papel é uma intervenção divina, vamos postar dessa forma. Ok? E aqui sempre, né, o corpo e espírito. Essa formação, ela pode representar o ato consciente do poder de Deus, certo? O ato consciente do poder, ok? E muitas das vezes o ato consciente fica aqui na cabeça do dragão, digamos assim, se você quiser entender, mas não é nada disso, tá, irmão? Na cabeça seria o dragão, seria o corpo que fora sacrificado, né, que viera o Jesus, né, quando ele entra em Judas e Judas entrega, né, Emanuel, né, fala assim, olha, aquele lá era o culpado, é o culpado de tudo. Por quê, irmão? A culpa, ela tende a puxar para você todas as responsabilidades. Aí eles vão entender, olha, aquele cara, aquele corpo, ele trazia a palavra da vida, ele tinha influência no céu, tinha, né, ele conseguia, a natureza obedecia a ele, por exemplo, a natureza obedecia o ar, o fogo, né, o mar, tudo era pela ordem dele, mas um corpo simples, quando ele entra em crise, e por mais que ele seja responsável por toda essa ação, né, que era o caso, naquele tempo ele estava mediano entre o bem e o mal, então significa que ele ia para lá, então esse corpo era o responsável por tudo, certo? Então, ele não aguentou, talvez, assim, digamos assim, é uma expressão, olha, as pessoas não possam, né, as pessoas têm que trabalhar a consciência, trabalhar espiritual, então vamos fazer uma guerra espiritual para eles, por exemplo, né? Ele poderia determinar isso mesmo. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Não existe essa situação de inimigo dentro da família de Deus, né? Você fala assim, chegou Emanuel, Judas traiu ele, olha, o Pedro também negou ele 3 vezes. Irmão, tudo é coisa da humanidade, é um julgamento, é para vocês se importar com a verdade, com as suas razões social, para você respeitar os seus irmãos, para você dizer a eles somente as coisas boas que Deus fez, porque as coisas más são o homem que cria, né? E isso precisava de um juízo, um julgamento. Então a Torre de Papel
ela parou na cabeça de Emanuel no 6º milênio. E aí começou a propagar a falsidade um do outro. Ah, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus falou comigo, Deus falou. Irmão, ninguém aguenta mais, está cansativo, ok? Está cansativo. Às vezes você ter que ouvir, e olha, não dá para você relacionar quando a pessoa encarna nela uma falsidade. Porque qualquer coisa que você disser vai entrar em crise. O certo é ficar calado. Você vai, né, quando você tem muita consideração por pessoa, que você vê que a pessoa fala assim, nossa, eu tenho que dizer isso. Você tenta, mas não consegue. Mas você vai devagarzinho, talvez, tranquilo, você consegue amadurecer alguma coisa. Mas vai acabar depois, vai passar ali uma, sei lá, uma chuva forte, vai levar tudo, né? Aquela semente, não tem como. Ela está desenraizada, ela vai sofrer a crise emocional. Logo ali na frente, ali, o cara, um outro, né, comunidade religiosa, uma outra pessoa vai convencer ela em outra ideia, porque são muitas propagação, é muita falsidade, e nem para saber o que for a verdade, né? Pelo menos se a gente soubesse esses conhecimentos, você vê que, querendo ou não, ele vai libertando a gente, entende? Eu estou falando aqui, eu estou vendo que dá uma sensação de liberdade, de um alívio de saber que tem um Deus governando tudo, não um homem e nem uma falsidade sacrificada pelo corpo. Né? Um sacrificado, eu vou me entregar à humanidade, vocês querem fazer falsidade, faz falsidade, então, né? Sei lá, irmãos, eu não sei, não há pensamento sobre o que as pessoas devem ou não fazer, mas há uma realidade que o mundo já estava adormecido, já estava corrupto, não tinha como fazer nada. Então, a Torre de Papel, mais uma vez, acabou na cabeça de Emanuel no 6º milênio. E esta é a verdade que falsifica todos os corpos de Cristo. Nesse meio tempo, né, saindo um homem do governo, as pessoas tentaram possuir o Cristo. E quando eles tenta essa tentativa, aí você vai lembrar de Pedro. Por que Pedro negou a Cristo 3 vezes? Porque as pessoas iam possuir o poder, ela ia voltar para tentar possuir o poder automaticamente. E nesse meio termos, né, é como se eu dissesse, eu vou salvar a mim mesmo, né? Eu não vou possuir esse poder, porque é Deus que está governando, não sou eu, talvez. Entende como é que funcionam as coisas? De um lado, se você estiver de um lado da falsidade, você representa a mentira. Se você estiver do lado da mentira, você representa a verdade. Ou a verdade tem que estar aqui, né? Vamos fazer de novo. A verdade está aqui. Se você for para o lado da mentira, você representa a mentira, você é falsificado, volta para você a falsidade, né? Você entende isso? Ou ela está para lá ou ela está para cá. O melhor, então, é que fique aqui, entende? Vamos fazer o que Deus quer que nós façamos. Palavra da vida, ok? Irmão, existe uma situação, essa situação que é muito interessante, que depois que ele vai para o sexto milênio, depois ele vai do 6º milênio, ele vai fazendo essa formação aqui, vida e palavra. Essa situação aqui, ela lembra muito a forma gramatical da portuguesa. Se a gente tiver de lá para cá, espírito, corpo, a gente vai formar aqui, por exemplo, aqui, espírito, corpo. Essa formação que vem até o 6º milênio vai representar a palavra da vida. Tá vendo? Que ela vem ao contrário, porque daqui ela passou do 6º milênio, mas daqui para cá ela está na formação correta dela, tá vendo?
palavra da vida. O que eu quero dizer? Existem duas línguas, né? No mundo todo. Existe forma de você invocar ela, né? De acordo com a cultura, onde que você está, o estado. Mas é exatamente duas línguas. Hoje ela está dividida, né? Em latim e grego. Latim e grego. Quer dizer, daqui para frente aqui, ela vai representar a falsidade, a forma incorreta, porque ela vai ter que voltar para cá. Olha, todas as duas línguas, ela tem que se alinhar aqui, ó. Não importa, todas as duas estão em conflito. Estou falando que essa é verdade, essa é mentira. Mas é a estrutura do português, essa aqui representa a estrutura do português, e essa aqui vai representar a estrutura do inglês. São duas línguas que elas têm uma formação ao contrário. Se a gente for estudar a língua, você vai ver, né, muitas das vezes que no inglês o adjetivo tem uma formação, né, e no português tem uma outra formação. Aí depois você vai ter que invocar a língua, que já é uma outra forma, né, demora um tempo para você começar a invocar a língua, porque são coisas, naturalidade que vai acontecendo. Você está já vivido, já com o seu corpo já amadurecido em uma língua. Para você transformar ela em outra língua é preciso de muita prática e dedicação. É isso. Então, esse blog diário vai ficando por aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa a vida e a morte de nossas consciências.